É difícil racionalizar o que o Trump pretende, porque tudo parece muito burro. Deixa eu explicar para vocês. A tal tarifa que ele aplicou foi basicamente uma de tal maneira que, mantido o volume de comércio, os Estados Unidos passam a ter superávit comercial. Então ele aparentemente deseja ter superávit comercial com todos os países do mundo. Só que aí tem um problema. Se os Estados Unidos tiverem superávit comercial com todos os países do mundo, bom, o que vai acontecer? Ele parece acreditar que isso vai aumentar a demanda por dólares e, portanto, agindo dessa maneira, ele vai conseguir evitar a desdolarização da economia mundial. Só que não é bem assim que as coisas funcionam. Na verdade, para garantir o status quo do dólar, ele deveria ter déficit, que é o que está acontecendo. Na verdade, é por isso que o dólar é a moeda dominante, porque os Estados Unidos basicamente têm déficits comerciais. Ah, meu Deus, que homem mal assessorado. Mas vamos mais longe. Eu creio que ele imagina que haverá respostas. A China, por exemplo, já deu três, na verdade. A China já deu três respostas. Primeiro, resolveu restringir a exportação de itens como terras raras que os Estados Unidos precisam. Agora os Estados Unidos não têm de quem comprar. Segundo, proibiu o investimento chinês. E a China investe muito mais nos Estados Unidos do que os Estados Unidos investem na China. E terceiro, aplicou a mesma tarifa de 34% a todos os produtos norte-americanos, o que vai tornar a importação de produtos made in USA na China muito mais cara. E os Estados Unidos, eu não sei se nós já falamos sobre isso, falamos, né? Estados Unidos exportam, segundo o Banco Mundial, 3 trilhões de dólares. Só que desses 3 trilhões, só 600 bilhões são em mercadoria, sabe? Coisas que existem de verdade. Os outros 2 trilhões e 400 bilhões são basicamente leis, taxas de senhoriagem, royalties, direitos autorais, ou seja, não só as coisas reais que os Estados Unidos, porventura, vendam para a China vão se tornar impraticáveis, tornando muito mais fácil para a China fabricar ou comprar de outro, como os bens culturais, as patentes, um punhado de coisa que os Estados Unidos exportam, vão deixar de ser competitiva, de tal maneira que os chineses vão preferir comprar outros produtos culturais, outros produtos econômicos, outros produtos securitários, outros produtos financeiros de outros países. Então os Estados Unidos vão perder muito mais do que eles acreditam, mas muito mais mesmo. Isso só não vai acontecer com os poucos países, porque a Inglaterra, por exemplo, o Reino Unido é praticamente uma colônia, o Reino Unido não vai fazer isso. E o Brasil não faz diferença, porque o Brasil compra mais aos Estados Unidos do que vende, e mesmo assim ele aplicou tarifa de 10% extras para nós, o que não faz sentido, já que o Brasil mais compra deles do que vende. Se o Brasil repor essas tarifas, 10%, o Brasil vai comprar bem menos dos Estados Unidos, porque os produtos norte-americanos vão se tornar mais caros, então vai compensar comprar de outros países. De tal maneira que um dos poucos países com os quais os Estados Unidos têm superávit, bom, vai deixar de ter, por causa dessas atitudes que economicamente não faz muito sentido. Uma paradinha para mostrar para vocês os pais das maritacas que estão infernizando a minha vida. Estão lá, né? E ali são os gatinhos destruindo a mudinha que eu plantei. Mas um filhote faz o que um filhote tem que fazer, né? Pelo menos eles estão se divertindo. Agora, depois desse intervalo de fofura, vamos voltar a falar do que estávamos falando. Pessoas, existe uma certa tendência de achar que o Trump, o Musk, o Zuckerberg são seres maus, são seres humanos maus. Olha, eu não teria tanta certeza, não estou dizendo que eles não sejam, só estou dizendo que a evidência não é conclusiva. Como assim, Leila? O Trump apoia o Estado de Israel, o Trump está colocando as famílias norte-americanas para pagar o prejuízo que ele está causando aos Estados Unidos. Certo? O Trump está colocando as famílias canadenses e mexicanas também em más lençóis. Então, como ele não é ruim. Pessoal, a maldade é uma atitude deliberada.
E às vezes a gente precisa parar de atribuir a maldade àquilo que pode ser explicado pela incompetência. Certo? Pela incompetência, sério. Por que a gente burra parece má? Vamos pegar, por exemplo, o Bozo, nitidamente um ser humano com inteligência limítrofe. Ele fez muita coisa má. Não, cara, ele é incompetente para entender o que ele estava fazendo. E não se importa, nesse sentido ele é meio psicopata, meio sociopata, né? Porque a definição, a psicopatia, eu não sei se vocês sabem, não exime de crime. Tipo, eu é um psicopata, por isso eu fiz o que fiz. Cara, foda-se. O psicopata, ele sabe que é errado. Ele só não se importa. Então vamos comparar o Bozo com o Trump. O Bozo sabia que era errado. Olha, alguma coisa assim, mas de um modo geral ele é burro demais para entender. De verdade, ele é burro demais para compreender, para ter a convicção intelectual de que ele estava fazendo errado. O Trump não é burro, o Trump é inteligente, mas líder, então ele sabe que é errado. Mas aí é um outro problema. Ele não se importa. Nitidamente ele não está nem aí. Ele acredita certamente que é um direito divino dos ricos, dos norte-americanos, fazer o que eles quiserem. Ele tem o tipo de convicção religiosa, segundo o qual, tipo, não vou citar nomes, né? Pode ser qualquer família. Vai, ladrão! Né? Aqueles crentes que estão criando espaço VIP em igreja, estão fazendo cura gay. Inclusive o cara é o maior viadão, né? Viadaço, totalmente boiola. E tá lá vendendo homofobia e cura gay. E vendendo lote no céu. E lote VIP no céu, lote no condomínio do céu, né? Você pensa, um cara desse é mau? É. Porque ele é inteligente, ele sabe que está fazendo coisa errada e está fazendo coisa errada em nome de Deus. Então provavelmente ele é ateu. Porque se acreditasse em Deus, ele saberia o lugar que Deus reserva para desgraças como ele. Mas o Trump acredita que tem um destino, que tem uma posição nobilárquica, senhorial, que está acima dos outros. Então não é necessariamente maldade. Nietzsche falava sobre isso. Sabe, quando o Senhor não conseguia nem entender o que o servo sentia. Porque ele não se considerava da mesma natureza. Tá vendo? Aquele é um gatinho, aquela é a Maria. Há 3 cores. Ali você vê outros 2 gatos. O Lourenço é o que está caminhando na direção da roda. E o Mané Quindim, que está ali deitado em cima do meu mudinho. Esse é o João Quebra-Coco. João Quebra-Toco, perdão. Bom, eu não atribuo a esses 4 gatinhos inteligência. Eles não são iguais a mim. Mas isso quer dizer que eu não vou respeitá-los? Muito pelo contrário. É exatamente por serem filhotes que eu tenho que cuidar deles. E é exatamente por ser filhote de um animal selvagem que eu não me desfaço daquelas maritacas infelizes. A gente tem que respeitar os mais fracos, porque quem não respeita os mais fracos não respeita ninguém. Ele só tem medo dos mais fortes, mas não respeita ninguém. Os Estados Unidos, que fica choramingando paz com a Rússia e ameaçando a Groenlândia, é um exemplo clássico disso. Nesse sentido, o Trump apenas representa o pensamento comum do norte-americano rico, o pensamento comum do ocidental, que tem dinheiro, que tem poder. Sabe? Não é que ele não seja mau, é que a maldade dele tem que ser relativizada pela cultura. A cultura ocidental, o capitalismo é que forma a gente assim. E bom, no caso dele, isso vai acabar terminando mal para o povo dele, mal para o país dele, mal para o sistema que ele está defendendo, basicamente porque ele está tomando decisões em cima de informações erradas que ele está recebendo. E vocês sabem o que eu acho disso, honestamente? Eu acho é pouco. Dane-se, Trump, Zuckerberg e Musk. A propósito, parece que os mercados futuros da Bolsa de Nova York caíram mais 1000 pontos. Ou seja, entre ontem e hoje o Donald Trump deu um prejuízo, ou pelo menos retirou do mercado um dinheiro que não existia de verdade, de 4 trilhões de dólares para os tais investidores. Como eu venho dizendo já há muito tempo, não vai ser preciso muçulmano, comunista, socialista, chinês, soviético ou russo para destruir os Estados Unidos. O capitalismo e o Trump farão isso por si mesmos. Então não tem como lamentar tanto assim, né? Paciência.